Academia Paulista de Medicina Veterinária, junto com a TICNET, estão dando uma ampliação ao boletim da Academia Paulista de Medicina Veterinária, fazendo podcast. Nós editamos videocast, porque o entrevistado, junto com a sua palestra, nos dá vídeos só referentes ao assunto, de maneira que a coisa se torna muito mais dinâmica, muito mais gostosa. Hoje, nós temos um convidado muito especial e vamos tratar um pouco como se pode avaliar a dor nos nossos animais, especialmente pet, mas ele também avalia a dor em outros animais, como bovinos e equinos, e nós vamos ver isso no correr da entrevista. Nós temos, então, conosco o professor Stélio Pacalona, e ele tem uma das suas inúmeras qualidades, ele é o criador do aplicativo VetPain, que nos ajuda a entender um pouco como um animal está com dor e um pouco da sua intensidade. Então, conosco, o professor vai nos cumprimentar e eu já vou dar a caracterização dele. Muito bom, é um prazer imenso estar aqui. Alexandre Deverey, um querido amigo, nós nos conhecemos nada mais, nada menos que há 40 anos. E, dessa forma, poder falar para os ouvintes aí da APANVET é uma grande satisfação. Então, muito obrigado aí pela oportunidade. Bom, imagine um ilustre professor no nosso podcast, é algo assim de marcar. O professor Stélio graduou em Medicina Veterinária pela Faculdade de Botucatu e ele fez lá residência e fez mestrado em anestesiologia e continuou fazendo o PhD na Universidade de Cambridge. Além disso, recebeu o diploma da European College of Anesthesiology and Acupuncture. Também tem o certificado do International Veterinary Acupuncture Society nos Estados Unidos. Entre 2004 e 2008, ele foi diretor do International Veterinary Academy of Pain Management. Ele vai nos explicar a importância dessas empresas no exterior. No Brasil, atuou em vários órgãos, no CNPq, na CAPES, Conselho Federal de Medicina Veterinária, Conselho Estadual de Medicina Veterinária, e ele é, além disso, diretor do Instituto Bioéticos. Pronto, doutor, o microfone é seu. Muito obrigado aí pela oportunidade, né, mais uma vez, de estar aqui. Eu não sei se você quer que eu fale um pouquinho da minha trajetória, Alexandre. Mas é claro, nós queremos saber como é que você chegou na veterinária. Nós queremos saber o que te deu na cabeça de estudar anestesiologia. E aí, claro, se estuda anestesia, estuda a dor. Aí isso um decorre do outro. Mas como é que você chegou lá? Bom, a minha história é um pouco mais curiosa do que a maioria das pessoas, né? Normalmente as pessoas nascem para fazer veterinária, né? Eu já fui um pouquinho diferente.
né? É engraçado compartilhar esse tipo de coisa, porque nunca me perguntaram, ou quando perguntam, perguntam de uma coisa, de uma situação informal. O que aconteceu comigo foi o seguinte: eu estava completamente em dúvida entre engenharia, ia fazer prestar o ITA, porque meus irmãos já tinham prestado lá, já eram engenheiros lá pelo ITA, né? A famosa escola lá da aeronáutica. E o outro tema seria jornalismo, porque eu gostava muito de escrever e etc. Né? E a terceira opção, não a terceira nessa ordem, né? Mas dentro dessas três opções tinha veterinária. E 15 dias antes de prestar vestibular, eu escolhi veterinária. Olha que sorte que eu tive, né? Porque a veterinária me abriu todas essas portas. Ou seja, eu faço engenharia porque a gente trabalha com muita matemática, né? Toda a parte de aplicação das escalas de dor envolve pura matemática, estatística, né? Eu faço a parte de humanas porque toda a área de bioética, que eu sempre militei, bem-estar animal, ela envolve muito a área de humanas, né? De valores, morais, etc. E, obviamente, a veterinária ela tem esse campo tão amplo que me permite trabalhar, ao mesmo tempo, com aqueles seres que eu tinha muito envolvimento. Né? Eu amava os animais, continuo amando. Então, esse foi o motivo principal pelo qual eu acabei caindo na veterinária. Aí, na sequência, eu tive a oportunidade de fazer residência em Botucatu com o meu querido professor Flávio Massoni, que, inclusive, foi ele que nos apresentou, né? E o Flávio foi uma pessoa muito amada, né, no mundo veterinário, tanto profissional como pessoalmente. E nesse mundo eu aprendi a gostar muito, né, a me envolver muito com a anestesiologia. E para a dor foi um passo, porque, obviamente, como você disse, Alexandre, a dor é um princípio fundamental pelo qual o anestesista trabalha, né, para evitar a dor. E aí veio as escalas como consequência, né? Na sequência veio a acupuntura, porque logo recém-formado eu já fiz curso de acupuntura, na época eram cursos humanos, não existia nada na veterinária, né? E, inclusive, a gente acabou sendo um pioneiro, porque terra de cego quem tem um olho é rei, né? Então, a gente acabou sendo um dos pioneiros. Na época já tinha, em paralelo, aí, o Tetsu Inada, que era um professor lá do Rio de Janeiro. Eu comecei um ano depois do Tetsu, né? Tetsu acabou fazendo medicina depois, e aí, na sequência, com a acupuntura, eu consegui trabalhar como autônomo, trabalhei com cavalos, né? Antes de ir para a universidade, na graduação. Eu me recordo que eu duvidei do Massone que ele operava laparotomia com anestesia feita por acupuntura pelo estélio. Exatamente. A gente fez várias cirurgias de cesariana na época em cadelas, né? E eu tenho documentado isso. E tenho vídeos também de cirurgias de laparotomia em cavalos, né? Feito por um outro professor que nós convidamos da China, na época, em 94. Então, para quem não acredita, vendo o vídeo, passa a acreditar, né? E diz uma coisa, como é que na acupuntura, nos humanos, pelo, fazem acupuntura em mim, você tem os meridianos e você tem a concentração dos órgãos na planta dos pés. E como é que fica em humano, em animais? Então, na verdade, o que a gente faz é uma transposição dos pontos meridianos do ser humano para os animais. É uma transposição anatômica. Como nós temos uma similaridade muito grande com o ser humano, dá para fazer isso de uma forma bem tranquila. Tanto é que quando eu aprendi acupuntura humana, e a seguir a gente já começou a ter um pouco mais de bibliografia, né? A partir da década de 1974 foi fundada a International Veterinary Acupuncture Society, né? Da qual eu sou membro desde 1998, onde eu fiz aquela certificação também. E essa entidade, inclusive o congresso é agora em Edimburgo, né? Vai ser agora em setembro. Essa entidade ela agrega os veterinários e ela tem muito material, né? Fora isso, nós temos muitos livros já disponíveis nessa área de acupuntura. Ah, muito bem. E para fazer agora, vamos ao doce da entrevista, ao que interessa, é
o VetPain, aquele vídeo que o tutor, ou principalmente o veterinário, pode olhar para poder avaliar o grau de dor e para poder orientar o seu tratamento. Eu acho até, pelo que eu pouco que eu conversei com o professor Stélio, que dá para misturar o VetPain com inteligência artificial. É isso mesmo, Alexandre. Na verdade, a dor ela é a expressão mais óbvia do sofrimento animal. Então, se a gente for considerar que 80% dos casos que um veterinário atende na sua rotina, esses animais apresentam dor, a dor é considerada o quinto sinal vital para o ser humano, né? Junto com frequência cardíaca, pressão arterial, temperatura e respiração. Então, é uma forma de metrologia, uma forma de mensuração muito simples. E, sabendo disso, a gente precisa diagnosticar a dor para poder tratar. Embora seja meio óbvio diagnosticar uma dor muito intensa, né? Porque o animal vai chorar bastante, vai se contorcer, não vai aceitar uma palpação. Em alguns casos de dor moderada ou dor leve, é muito difícil a gente interpretar. Então, o aplicativo ele dá essa possibilidade de mensurar a dor. E a cereja do bolo do aplicativo e das escalas de dor é que nós temos, a partir de um determinado score, por exemplo, vamos dizer que tenha 10 pontos máximos uma escala. A partir de uma pontuação 3 ou 4, de acordo com o animal que nós vamos avaliar, já é indicativo de darmos analgesia. E, nesse caso, obviamente, deve-se consultar um médico veterinário. E a grande vantagem também do aplicativo é que não só o veterinário pode usar, mas também qualquer pessoa que tem um animal em casa, um tutor pode usar. E também os criadores, né, os fazendeiros, porque lá tem todas as espécies animais, sem exceção. As espécies que eu digo são as espécies domésticas e animais de produção. Então, tem cavalo, tem jumento, tem bovino, ovino, caprino. Temos também os animais de laboratório, coelho, ratos, camundongos, cães e gatos. Né? Então, nós estamos abrangendo toda a pleia de animais para que a gente possa minimizar o sofrimento desses animais. E, consequentemente, no caso dos animais de produção, nós vamos melhorar a produtividade. Sabe-se que aumenta o ganho de peso em animais que não têm dor, né? Tem vários estudos nesse sentido. No caso dos pets, nós também tem a questão do bem-estar animal. Obviamente, isso também se agrega nos animais de produção, que a gente tem que... Eu sempre costumo dizer para os meus alunos, né? A gente tem que comer bicho feliz, bicho que foi tratado de uma forma digna. E a dor é um dos indicadores muito importantes aí do bem-estar animal. Eu posso pedir a você dar um spoiler do seu VetPain, mostrar aqui no vídeo, explicando um pouco como é, ele funciona. Acredito eu que, devido a uma coisa tão diferente, ah, o, tanto o veterinário como o tutor deve ter um pequeno treino. Sim, muito bem lembrado, viu, Alexandre? Porque nós estamos fazendo vários estudos com relação a essa questão do treinamento. Então, do ponto de vista do aplicativo, qualquer pessoa pode baixá-lo nas lojas, né, da Play Store. Ele é gratuito, ele é registrado pela Unesp. E então, para quem tem o iPhone, né, ele pode baixar no sistema da Apple, o iOS, e o sistema Android para quem tem um celular, por exemplo, de outra marca. Uma vez baixado, as informações são as seguintes. A primeira informação que tem é você seleciona qual espécie que você quer trabalhar. Eu quero avaliar a dor em cães, por exemplo, ou em gatos. Aí clicou no gato, já vai aparecer as escalas disponíveis, tanto para dor aguda e para algumas espécies nós temos também dor crônica. Então, eu quero trabalhar com dor aguda, por exemplo, um animal que acabou de sofrer um trauma. Aí eu clico na escala que eu desejo. Abro a escala, lá vão ter vários vídeos, indicadores de dor, de comportamentos com dor. Então, para cada pontuação, há um vídeo correspondente. Então, isso serve para aprendizado do avaliador. Na sequência, nós temos uma forma de treinar o nosso aprendizado. Então, tem 10 vídeos para cada espécie,
A pessoa clica no vídeo, assiste o vídeo, responde o questionário e ele vai ver se está apto ou não para conseguir avaliar a dor. E, na sequência, a última opção, que seria avaliar a dor do próprio animal, ou do animal que está sendo atendido na clínica veterinária, por exemplo, ou do tutor que está com o seu animal em casa. Se o tutor que for avaliar tem uma resposta, essa resposta ela é compartilhável com o veterinário, então o veterinário já sabe o grau de dor que aquele animal tem e pode se comunicar com o tutor, ou mediante telefone, ou solicitando que o animal vá até a clínica para ver pessoalmente o animal, e assim o animal receber o tratamento. Então, eu acho que é basicamente isso. Nós temos também o site, que é o animalpain.org, em que você também pode ter as mesmas disponibilidades que tem no aplicativo. Isso é muito bom. Eu ouvi, não sei se é no Animal Pen, que você tenha a feição de um gato com N pontos marcados. Eh, Esses pontos são os indicadores da intensidade da dor, não é? Agora eu pulo para a inteligência artificial, né? O VetPen, o aplicativo, da forma como está hoje, ele ainda depende da avaliação do ser humano. Então, o ser humano observa os comportamentos e identifica a pontuação que aquele animal apresenta. Mas nós já temos várias pesquisas nesse sentido com inteligência artificial. Então, nós já fizemos estudos com gatos, com ovelhas e com coelhos. E o que, que a gente faz? Nós mandamos, é um grupo de Israel que trabalha em conjunto conosco, né, e um grupo lá da Universidade da Inglaterra também, de Lincoln, e a gente fornece o material para eles. É um pessoal que trabalha só com inteligência artificial de Israel, e eles, com base nessas fotografias de animais com e sem dor, o sistema, né, que é gerado de informação, ele vai classificar animais com e sem dor. Então, a gente chama isso de aprendizado de máquina, né? Em inglês é o deep learning, né? Em que a máquina identifica se aquele animal tem ou não dor. A partir do momento que você fornece uma fotografia para a máquina já vai falar com 85%, já quase 90% de certeza se aquele animal tem ou não tem dor. E o mais fantástico é que a máquina já superou o ser humano. Não sei se isso é bom ou ruim, né? Porque a gente está emburrecendo também, não está usando o cérebro. Então, a máquina hoje ela já consegue ter uma definição melhor se aquele animal tem dor ou não, mediante essas imagens. Porém, esta facilidade ainda não está inserida no aplicativo. Ele desenvolve, é necessário um pouco. A gente tem toda a tecnologia, né? Só falta a operacionalização desse projeto. Mas felizmente a inteligência artificial ela é feita sobre dados do passado. Então, e você está olhando o animal daqui para frente. Então, esse sistema sem o veterinário pode jogar no lixo. Porque o veterinário vai ver, não, tem dor, tá bom, isso aí tudo bem. Aí agora, e vou tratar com o quê? Aí desliga a inteligência artificial e começa aí a função do clínico. Quanto tempo levou para você chegar a esse estágio atual do VetPay? Bom, a gente trabalha com dor desde a década de 90, né? Já é um longo período, mas o desenvolvimento do aplicativo ele veio a partir do desenvolvimento das escalas. A primeira escala foi em 2013, foi a escala de gatos, e na sequência, praticamente anualmente, nós conseguimos já validar outras escalas. Aí veio bovinos, cavalos, ovinos, mais recentemente a última escala que veio caprinos, né? E uma vez que a gente tinha as escalas em mãos, foi quase uma coisa natural, né? Pensar em, opa, vamos disponibilizar isso para o público, né? A gente já tem os vídeos, tem as escalas, vamos transformar isso num aplicativo. Nós começamos a trabalhar com o aplicativo em 2020, né? E ele foi lançado oficialmente final de 2022, já faz aí 1 ano e meio, né, que ele foi lançado. Mas ainda assim, no começo, obviamente, todo o projeto de você lançar uma coisa um pouco mais complexa, ele é longo, né? Muita tentativa, às vezes erros, às vezes acertos, né? Esses dias eu vi uma frase bacana, que a vida é pautada por sucessos e insucessos
que se sucedem sucessivamente. Então, a gente vai tentando, vai acertando aqui, acertando ali. Eu já estou na terceira empresa agora, mas felizmente está tudo, agora está redondinho, né? O aplicativo, inclusive, ele tem em português e inglês. Então, a gente está lançando agora lá fora, né? Também no país Em bilíngue quantos inglês. países ele está? Nós já estamos com 170 países. Nós já temos pessoas acessando de 170 países diferentes. Nossa! E tem algumas universidades lá fora cooperando com o VetPay? Sim, nós temos vários estudos em cooperação. Embora todo o banco de dados seja principalmente nosso, do Brasil, nós tivemos praticamente em todas as escalas cooperação internacional. Algumas escalas foram desenvolvidas meio a meio. Por exemplo, a de coelhos foi feita com a Universidade de Newcastle, na Inglaterra, com o Brasil, porque eles tinham metade do banco de dados, nós tínhamos a outra metade, e nós desenvolvemos a escala, com a parte estatística e tal. Toda a parte de desenvolvimento é sempre feita no Brasil, né? A parte de estatística, a parte de redação dos artigos e tal. Os colaboradores muitas vezes fornecem algum banco de dados adicional. A única escala que não foi feita na Unesp, Botucatu, é de coelhos e, desculpem, de ratos e camundongos. Nós temos também a escala de Glasgow, de cães, que também não é nossa, né? Mas nós já temos uma escala de Botucatu que será em breve publicada. Então, praticamente todas as outras espécies aí foram feitas aqui no Brasil, ou seja, é prata da casa. Tá bom. Doutor Stélio, nós falamos da dor e agora você vai tratar da dor. Como é que você encara o tratamento químico ou tratamento físico da dor? Então, a dor, ela, normalmente, a gente trabalha com uma escada de tratamento da dor, né? Com conhecida escada da dor, né? Para a dor aguda, ela é relativamente simples de tratar. Eu costumo dizer que o anti-inflamatório é aquele fármaco da ilha deserta, né? Porque se você tiver numa ilha deserta, sofreu uma contusão e o gênio aparecer e você só tem um pedido para fazer, você pede anti-inflamatório, porque todos já tomaram, é o fármaco universal, vamos dizer assim, né? Então, a gente sempre trata com anti-inflamatório com opioide. E, às vezes, complementa com um ou outro fármaco numa dor que está difícil de se tratar, por exemplo, no pós-operatório, às vezes a gente inclui cetamina, a própria dipirona, que, embora seja um anti-inflamatório, tem umas características diferentes. Mas a gente não pode esquecer também das outras terapias, né? Que eu não gosto do termo alternativo, eu gosto de usar o termo medicina integrada. A medicina ela tem que ser unida para o bem do paciente, não importa se é isso ou aquilo. Nesse caso, nós usamos, por exemplo, a acupuntura, que tem a mesma eficácia tanto dos anti-inflamatórios quanto dos opioides, mediante várias publicações que nós fizemos, né, e outros autores também, comparando morfina com acupuntura, anti-inflamatório com acupuntura, com a mesma eficácia na dor aguda. E temos também a própria fisioterapia, né, acho que a colega Mayra aqui, Fomenton, já teve uma oportunidade de falar sobre o tema, né? Então, assim, a gente tem aí essas outras opções. Aí, ozônio é uma técnica emergente que está sendo muito utilizada pelo nosso grupo, o laser, e tem muitas técnicas. Na dor crônica, a coisa já complica um pouco, porque quando a gente se depara com uma dor crônica, que a gente chama de dor neuropática, aqui a dor já não é um sinal da doença, ela é a própria doença. Então, o tratamento é muito mais complexo. Além dos anti-inflamatórios, opioides, hoje nós já temos terapias emergentes, por exemplo, o lançamento dos anticorpos monoclonais, que foi um divisor de águas para a osteoartrose, tanto em gato quanto em cão. Nós temos a própria acupuntura em discopatias, em osteoartrose, também com evidências científicas amplamente documentadas, né? Aí entra também a fisioterapia, o laser, de novo o ozônio, células-tronco é uma outra terapia emergente muito utilizada, o plasma rico em plaqueta. Aí a gente tem que pensar a dor de uma forma mais multidimensional, né? Multimodal seria o termo adequado. Eu fiquei muito curioso. Ozônio, para mim, ozônio é um gás. E como é que você vai fazer esse tratamento num cão ou num gato com dor?
Inclusive, o ozônio foi usado na Primeira Guerra Mundial como um desinfetante, né? De feridas, desinfetante de produto de água que era contaminada e tal, né? O ozônio ele tem uma característica interessante porque ele gera uma rápida inflamação e uma reação do corpo. É quase pensando assim, quase como se fosse o mesmo princípio da homeopatia, tá? Mas o que a gente faz? A gente faz uma administração intraretal de ozônio. Existem também ozonioterapia menor e maior. Algumas pessoas utilizam por via, inclusive intravenosa, né? Obviamente tem muitos critérios para se tomar muito cuidado, né? Obviamente com esse tipo de tratamento tem que ter uma boa formação para se fazer isso. Mas a nossa rotina o que a gente faz principalmente é intrarretal, muitas vezes intraarticular, às vezes faz intradiscal no caso de uma hérnia de disco intervertebral. Podemos fazer também a ozoniopuntura, que é a injeção de ozônio em pontos de acupuntura. Então, as possibilidades são inúmeras para se utilizar o ozônio. Inclusive, o Conselho Federal ele reconhece, né, o ozônio. Existiu um certo celeuma, uma discussão que foi muito rica, porque isso leva a uma evidenciação daquela técnica, né, para não ficar aquela história, funciona ou não funciona. Mediante a literatura científica, a gente consegue comprovar que é uma técnica que realmente tem eficácia. Nossa, acupuntura com ozônio, eu achei isso aqui fantástico. É realmente é bastante interessante. E, além disso, você é diretor do Instituto Bioéticos. Conta um pouco para nós o que faz o Instituto Bioéticos. O Instituto Bioéticos ele nasceu em 2006. Na época, nós tínhamos todos os cursos de especialização pela Unesp, né? E o que aconteceu? Houve uma resolução que eu, no meu entender, não foi muito feliz na época, porque para a gente convidar qualquer pessoa de fora, nós tínhamos que assinar um contrato com essas pessoas, né? A pessoa tinha que assinar um contrato com a Unesp. Então, assim, burocratizou muito o sistema. Então, não dava para convidar pessoas de fora. Diante dessa situação, como a acupuntura também não tinha mestres e doutores na época, né? Isso foi em 2006, tinham poucos mestres e doutores que poderiam ministrar aulas, isso também foi impeditivo, até por normativa do MEC, né? E aí surgiu o Instituto Bioéticos, inicialmente com um curso só de acupuntura, e depois a ideia do Instituto é não necessariamente curar todos os casos, né? Mas o nosso lema é sempre aliviar, confortar o paciente. E aí, nessa linha, nós começamos a trabalhar com medicina integrativa, que seria a parte de acupuntura, fisioterapia, oncologia e neurologia. São os 4 pilares básicos que a gente trabalha. A oncologia foi o primeiro curso que surgiu no Brasil, de especialização. Na acupuntura já haviam outros cursos, mas não de uma forma tão, vamos dizer, formalizada, com MEC, né? Não, agora, hoje já tem, né, outros cursos também. E o Instituto nós temos uma ideia de que a experiência que o aluno vai ter, ela vai ser inesquecível. Tanto é que 60%, 70% dos nossos alunos novos são indicações de ex-alunos, né? Porque desde o coffee break, até o happy hour, né? A experiência que vai além do aprendizado, né? Uma experiência mais de vivência de uma grande família, né? Essa é a nossa experiência. Como uma empresa familiar, nós não saímos dali de Botucatu, né? As pessoas que vêm a nós, inclusive é muito difícil, agora a gente fechou uma turma de acupuntura, tinha uma moça que vinha do Amazonas todo mês, por 24 vezes ela veio do Amazonas, outra lá de Pernambuco, do Ceará, Santa Catarina, né? Então a gente fica, foi uma choradeira só, né? Na despedida, né? Porque realmente o vínculo que é a palavra-chave nossa, né? A gente quer realmente criar esse vínculo diante de uma medicina que possa sempre melhorar a qualidade de vida do paciente. Então você pega um animal, por exemplo, com câncer terminal, nós sabemos que ele não vai ter cura, certo? Mas nós podemos melhorar muito a alimentação, a dor, e hoje está crescendo muito a medicina paliativa, né, no Brasil. Então, é uma coisa que realmente é necessário. Os animais estão idosos, né? Eles estão durando muito mais tempo, assim como o ser humano. Então, isso gera uma nova demanda. Eu
pensava, mas eu acho que faz parte, que vocês cuidam também muito do bem-estar animal, não é? Sim, o bem-estar ele está imbuído diante de todos esses temas, né? Mas fora isso, na própria Unesp, eu aposentei em 2022, continuo como professor sênior, né, na Unesp, como voluntário. Nós temos disciplina de bem-estar animal, acupuntura veterinária, nós fizemos a primeira disciplina em 2000 na Unesp, ela existe até hoje. Nós temos um ambulatório na Unesp, que, inclusive, para quem tem interesse, recebe estagiários, né? Esse ambulatório ele funciona todos os dias da semana, nós temos uma casuística bem boa, assim, a gente atende sempre de manhã, à tarde, esses animais, então quem quiser fazer estágio, tanto depois de formado, é possível fazer alguns programas de treinamento, ou pessoas que estão aí na graduação, a gente recebe muito estagiário de quinto ano, né, de último ano, então, e muita gente de fora, né, agora nós estamos com uma colega da Colômbia, né, já muita gente da Europa que vem fazer estágio, porque são poucos lugares no Brasil que tem um, dentro de uma universidade, né, um atendimento já há tanto tempo, acho que somos os únicos, né? Mas assim, hoje talvez já tenha algumas faculdades que têm esse atendimento. Então, assim, a gente tem uma integração muito boa com as outras áreas. Então, a gente tem a diagnóstico por imagem, então já recebe o caso bem mastigado, vamos dizer assim, né? Para depois ir para a acupuntura e outras técnicas afins que são feitas ali. Certo. Bem, bom, Stélio, daria para conversar o dia inteiro, a noite inteira, sobre tantos assuntos. Eu peço desculpas, mas nós vamos chegar ao término. Mas antes de acabar, como é que o tutor ou como o veterinário faz para conseguir o vídeo e depois também conseguir o treinamento para entender e fazer funcionar o vídeo VetPay? Então, o aplicativo é disponível online, né? É só acessar a loja da Play Store, se for pelo Google ou pela Apple Store. Lá tem já vai estar, é VETPAIN, né? E lá vocês podem baixar, fazer o download e o vídeo, o aplicativo, ele é autoexplicativo, né? Uma vez entrando na espécie, você já vai encontrar a escala, como eu já mencionei, já vai ter lá as opções, clica na escala, observa os vídeos dos comportamentos, depois faz um teste de avaliação para ver se a pessoa está apta e depois avalia o seu próprio animal. Mas qualquer dúvida, eu estou à disposição, né? Meu e-mail é stelio.paca, com dois unesp.br, para qualquer tipo de sugestão. Agradeceria muito se vocês pudessem avaliar no Google, né, na própria Apple, porque isso nos facilita muito do ponto de vista, lembrando que esse aplicativo é gratuito, então nós temos, obviamente, um custo de manutenção de um aplicativo desse, quanto mais gente gosta, mais fácil fica para a gente conseguir, eventualmente, algum financiamento para sustentar esse aplicativo, né? Sem nenhum... toda essa verba ela é exatamente empregada no aplicativo. Então, essa luta constante que a gente tem para manter, né, a coisa andando. Né? Então, professor, muito obrigado. Sua palestra foi deliciosa. Se pudermos, ou através das perguntas que vierem para nós, chamá-lo de novo para responder as perguntas, ou se você tiver mais alguma colaboração que queira dar nas atualidades veterinárias do boletim da APANVET, estamos às suas ordens. Agradecemos muito a sua presença. Muito obrigado, Alexandre, e obrigado às pessoas que estão nos escutando. É uma honra estar aqui, viu? Realmente, e parabéns por essa iniciativa. A gente tem que se adaptar ao novo mundo, né? O mundo está mudando e a gente tem que mudar junto, né? Caminhar junto. Exatamente, exatamente. E agradeço a vocês que assistiram até agora. Repito, é um videocast. Vocês vão ver a nossa palestra acompanhada com imagens e está tá arquivada no site e disponível a qualquer hora.
Uma boa tarde e obrigado pela audiência.